é que todo começo de aula, os professores, quando a gente já entra, a aula já tá gravada. Aí a gente sempre bota no começo pra não esquecer. Eu acho que foi por isso que ele botou no começo. Ah, entendi. Eu espero encher um pouco para depois começar a gravar, né? Turma, então agora sim, a nossa aula começa, aí a gente já tá gravando, pode colocar o nome e número, e se é do sexto A ou do sexto B no chat, tá bom? Gabi, você ainda tá na barraca? Ah, agora eu entendi por que que a Gabi tá assim. É que, tipo, eu já tô cansada de dormir na minha cama. Eu montei uma barraca e tô dormindo na minha barraca. Ah, entendi, você tá dormindo na barraca ali do quarto. Entendi, Gabi. Pessoal, é o seguinte, na última aula que a gente teve, foi aula de elaboração. Vocês tiveram alguma dificuldade? Conseguiram entregar? Tudo bem? Sim. Tá. Eu não li ainda, tá? Eu vou começar a corrigir essa semana. Eu tava esperando terminar o prazo. Você conseguiu, você viu o meu, é porque, tipo, eu mandei isso que eu não tenho certeza de que foi. Oi, eu já confirmo para você. Eu vou entrar no nosso Google Class, aí eu confirmo já já, tá bom? Ok, Então, obrigada. a nossa elaboração foi sobre o mito da caverna, né? Então, é um mito escrito por Fiz já. Platão, que conta, então, que dentro da caverna a gente só viria a aparência através dos sentidos, né, do tato, olfato, visão e paladar, e que fora da caverna a gente conheceria a verdade das coisas. O próprio Platão escreve um outro mito, que a gente vai falar um pouco sobre ele hoje, que se chama o Anel de Giges, né? O que é esse Anel de Giges? O Anel de Giges, quando você coloca ele no dedo e vira o desenho do anel para o lado de dentro da mão, você fica invisível. E quando você volta a aparecer. Por que que o Platão escreveu nesse mito do Anel de Giges? Na verdade, é um diálogo. O que foi, Pedro? Bom dia, professora. Ah, bom dia. Ele escreveu esse mito do Anel de Giges para mostrar que as pessoas só são justas e honestas quando elas aparecem, né? Quando a sociedade pode julgar. Quando elas estão invisíveis, elas podem fazer aquilo que elas quiserem, elas vão ser injustas. E segundo o aluno do Sócrates, né, que também era o Platão, estava ali no meio, falava que as pessoas só agem certo na sociedade porque os outros julgam, né, a gente. Já para o Sócrates, não, fala que o homem que é honesto vai ser honesto sempre, mesmo se ele não estiver sendo julgado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o mito do Anel de Giges e ver um vídeo curtinho que é uma atualização desse mito do Anel de Giges, tá? Então, eu vou colocar o sumário para vocês aí no chat. Carol, você tinha perguntado o sumário, eu falei que era mundo sensível e mundo inteligível, é Anel de Giges, tá? Vamos resumir, fica mais fácil. Então, o sumário é Anel de Giges, tá aí no chat para vocês, tá bom? Vou começar a compartilhar com vocês, então, uma apresentação que conta um pouco a história do Anel de Giges. E aí, depois, a gente vai ver uma animação aí que atualiza um pouco essa história do Anel de Giges. Vou começar a compartilhar. Foi? Estão vendo aí, turma? Sim. Beleza. Então esse anel aí, esse sumário. Anel de Giges é o sumário, tá bom? Pronto aí? Professora, esse daí não é. Ô, professora, esse daí não é o Anel do Senhor dos Anéis? Exatamente. O Anel do Senhor dos Anéis foi baseado a história, né, em cima dessa história de Platão, tá? Que é o Anel de Giges. Mas a história do Platão vem bem antes do Senhor dos Anéis, tá, turma? Então, A nossa Platão da Grécia Antiga de Cristo. Pois é. Na verdade, eles pegaram a ideia aí do Anel de Giges de Platão. Então, a gente vai ler a historinha, né, juntos, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e aí depois a gente assiste essa animação aí para poder fazer um debate, tá bom? Uhum. Então, o Anel de Giges, escrito por Platão. O Anel de Giges, turma, então, é uma história contada por Platão no livro que ele escreve chamado A República, tá? Tá no livro 2 da República. Pessoal, tem microfone aberto aí.
Então, ele escreve isso para discutir se o homem agiria corretamente caso tivesse o poder de fazer a maldade sem ser percebido, né? Porque quando você põe um anel, você fica transparente, então você não ia ser percebido, você poderia cometer o mal. Só adicionar um aluno aqui na sala, é a Clara. Eu copiei o sumário ainda, Roberta, porque eu tava bem Anel de angustiada. Onda de sumário? Anel de Giges, É isso? Ah, tá. beleza? Então, continuando aí. Nesse diálogo, nesse escrito do Platão, um dos personagens é o Glauco e o outro personagem é o Sócrates. O Sócrates é o professor, o Glauco é o aluno, tá? Então, nesse diálogo, o Glauco, que é o aluno, discorda de Sócrates e insiste que justiça e virtude não são de fato desejáveis em si mesmos. Então, segundo o Glauco, as pessoas não agem de maneira honesta, de maneira justa na sociedade porque desejam. Eles só agem de maneira justa e honesta na sociedade porque os outros julgam, tá? Porque a gente precisa de ser honesto e justo, senão a gente vai ser excluído da sociedade. Segundo o Glauco também, o importante, olha só o que ele coloca, hein? O importante é aparentar ser um homem justo e bondoso. Não é necessário ser de fato. Então, aqui, turma, tem uma certa correspondência ao mito da caverna, né? Porque quando a gente está na sociedade, quando a gente está juntos na sala de aula, a gente julga o outro pela aparência, como se a gente julgasse e a gente estivesse ali dentro da caverna, né? Porque ninguém conhece exatamente a interioridade de cada um. Então, por exemplo, a Carol. Quando eu vi a Carol pela primeira vez na sala de aula, eu julguei ela pela aparência. A gente faz isso, né? Eu olhei para ela e falei, nossa, que menina mais linda. Ah, tem cara de inteligente, de esperta, tal. Eu não conhecia exatamente como a Carol era. Eu só julguei ela pela aparência. Quando eu fui conhecendo a Carol como aluna, eu fui vendo a verdade sobre a Carol. E aí ela foi afirmando aquela ideia que eu tinha sobre ela. Deu para entender isso, pessoal? Sexto ano, vocês estão aí? Ok? Sim. Uhum. Beleza. Então, em apoio aí à afirmação, esse Glauco, o aluno de Sócrates, que fala que a gente só precisa de ser aparentemente justo e não na interioridade, só colocar mais um aluno aqui para dentro da sala. Clara chegou. Voltando lá para o Anel de Giges. Então, ele continua aí com a sua afirmação, dizendo contando a seguinte história, né, que é o Anel de Giges, que a gente vai conhecer na aula de hoje. Como que é essa história que depois o Senhor dos Anéis lá pegam essa história para poder colocar no filme, né? Então, o texto é o seguinte: Giges era um pastor a serviço do rei da Lídia. A Lídia é uma região ali na Grécia Antiga, tá? Houve uma grande tempestade e um terremoto fez uma abertura na terra, no lugar onde ele estava alimentando seu rebanho. Espantado com a visão, desceu até a abertura, onde, entre outras maravilhas, viu um cavalo oco de bronze com portas. Giges então se agachou e viu um corpo de um homem com apenas um anel de ouro no dedo. Ele pegou o anel e voltou para a superfície. Olha, pessoal, deixa eu só adicionar mais um aluno. Camila Tavares chegando. 10 minutos de atraso, hein, Camila? Luísa Bastos também. Pronto. Agora tá todo mundo aí, turma 34. Então, continuando a história aí. Ele foi lá, pegou o anel e colocou no dedo, né? E aí, com esse anel no dedo, ele foi até a assembleia, a reunião dos pastores que estava acontecendo. Então, essa reunião acontecia todos os meses, e ele foi até lá, e ela acontecia para informar o rei o estado dos seus rebanhos, né? Eles tinham que dar satisfação para o rei sobre os rebanhos que eles tinham de ovelha. E aí, tendo ocupado o seu lugar no meio dos outros, o Giges virou, sem querer, o engaste do anel para o interior da mão. Então, sabe aqueles anéis que tem um desenho na frente? Ele virou aquele desenho para o interior da mão, tá? Imediatamente, ele se tornou invisível aos seus vizinhos, que falaram dele como se ele não tivesse ali. Começaram a falar mal dele, ele ouvindo tudo, e ele
né, ouvindo tudo ali que estava acontecendo, as pessoas não estavam vendo ele. Assustado, ele apalpou novamente o anel e virou para fora. E aí ele tornou-se visível novamente. Logo em seguida, ele fez de novo, e fez de novo, e fez de novo, até perceber que o anel tinha poderes, e o poder do anel era tornar o Giges invisível, tá? E aí, o que ele vai fazer? Como o rei pegava grande parte ali do rebanho para ele resolve, então, levar para o rei o relatório daquela reunião dos pastores, né? Quando ele chega ao palácio, ele se torna invisível. Aí ele seduz a rainha, conspira com ela a morte do rei, mata o rei e assim obtém o poder. O interessante dessa história de Giges é que Giges sempre foi um homem honesto, que nunca tinha feito mal para ninguém. Só que quando ele viu que ele poderia ser invisível, que ninguém iria ver aquilo que ele estava fazendo, ele age de maneira errada, tá? O que vocês entenderam? O que vocês acharam aí da história do Anel de Giges, gente? Vamos lá, participação de vocês. Deu pra perceber que uma pessoa, que o Giges, que era um homem honesto, era um homem bom, pelo menos, Sim, e honesto. E se tornou fora da lei dos antigos. sim, só porque ele não poderia ser visto, né? Ok. Vocês acham? Pode falar, querida. Eu acho que, tipo assim, fala muito que quando as pessoas, elas têm... Peraí só um minutinho, Clara. Pessoal, eu tô vendo o que tá rolando aqui no nosso chat. Vamos parar e participar da aula, por favor? Senão eu vou ser obrigada a tirar aluno da sala. Tá? A Clara tá falando, vamos ouvir. Vai lá, Clara, desculpa. Imagina. Então, aí ele tem alguma coisa meio que superior, assim, a outras. Ele pode ser a pessoa mais honesta do mundo. Mas quando a pessoa tem muita tipo, o que será que as pessoas vão pensar? Ou, mas se eles verem eu fazendo isso, e aí quer fazer as coisas escondidos, ele acaba se perdendo um pouco. E eu também, que, tipo, você tem que ter controle da situação. Muito bom, Clara. Eu adoro suas observações, Clara, é sério. Eu tenho uma pergunta. Fantástica. Fala, querida. Peraí, antes de você falar, eu vou pedir para o Nicolas abrir a câmera, Nicolas, por gentileza. A Cíntia que tá a minha câmera. Tá no, não, eu uso a conta Cíntia pra câmera e a Nicolas. Mas por que você não usa a mesma conta pra câmera? Agora tá do lado da Clarissa. Tudo bem, Nicolas. Então, ok. Vamos lá. Quem ia falar agora, pessoal? Posso falar? Eu não sei falar seu sobrenome, Eduardo. Peraí. Então, primeiro deixa ela falar e depois o Nicolas fala, beleza? Vamos lá. Mas e eu, Pro? Quem ia falar também? Peraí, gente. Murilo. Então... Murilo, vai lá. Você também. Pode falar, Murilo. Mas, assim, ele era invisível e tudo mais. Como que eles escreveram uma história de um invisível? Na verdade, o Murilo, essa história... É um mito. Um mito, exato. Sim. É um mito que tem o papel de explicar uma história que seja ética e moral aí, né? Dar uma explicação ética e moral de como que as pessoas, quando elas não estão sendo vistas, né, julgadas, elas agem de verdade. Tá bom? É que nem quando a gente ganha um poder. Se a gente fizer ele para o bem, ele vai refletir a imagem que a gente tem dentro. Se a gente fizer pelo mal... Exato. Então, para o Glauco, esse aluno do Sócrates, ele falava que, na verdade, as pessoas só agem certo porque elas estão sendo julgadas e vistas pela sociedade. Que se elas pudessem não ser vistas, né, se tornarem invisíveis, elas agiriam mal. Então, a ideia do mito do Anel de Giges representa essa ideia de que as pessoas só são justas e honestas porque elas são julgadas, tá? Fala, Murilo, você terminou a sua colocação? Sim? Quem ia falar agora? Tinha o Nicolas e uma das meninas também tinha pedido. Acho que é a Isa. Era o Nicolas e a Isa Carbonari.
Tá, então pode falar, Nicolas, aí depois a Isa. Vamos lá. Tá bom. Não, o que Eu? eu penso assim é que, tipo, como ele. Tá, ele era um homem honesto, né? Só que como ele ganhou o poder, tipo, ele já não consegue mais se controlar, porque, tipo, como a sociedade não vê o que ele tá fazendo, eles não conseguem julgar ele pelos erros, né? Então, tipo, se ele roubar alguma coisa, fazer alguma coisa muito ruim, tipo, eles nem vão perceber direito. Exatamente, eles nem iam saber que foi ele, e não iam nem mesmo ter como julgar, né, quem que fez o erro. Boa observação, Nicolas. Mais alguém, turma? Olha, tipo, pra mim eu penso que quando ele é invisível, por exemplo, ele rouba uma coisa, esse exemplo de novo, por exemplo, ninguém vai saber que foi ele. Ele sabe que foi ele, mas ninguém sabe que foi ele. Então tipo, ele pensa, ninguém sabe que sou eu, então todo mundo vai achar que eu sou uma boa pessoa. Boa. E isso que você colocou é bem interessante, né? Ninguém sabe que foi ele, mas ele sabe que foi ele. Será que ele não vai ficar com a consciência pesada também, turma? Tipo assim, vamos fazer, Vai. né? Eu também Vamos penso. supor que você cometa o mal e que ninguém esteja vendo. Ninguém viu que você fez alguma coisa errada. Na hora de você dormir, você não vai ficar com aquele peso na consciência sabendo que você fez errado, mesmo que ninguém esteja vendo? Sim, a minha mãe, ela fala sempre pra mim, tipo, eu ouvi isso a minha vida inteira, que antes de eu fazer alguma coisa, eu tenho que pensar que se os outros souberem, se eu vou ter vergonha disso, tipo, eu não vou ter vergonha de falar, uma coisa boa que eu fiz, sabe? Tipo, sei lá, qualquer coisa. Mas eu vou ter vergonha de falar alguma coisa ruim que eu fiz. Então por que que eu vou fazer isso? Se eu me importo Exato. tanto assim com a opinião dos outros. Exato, Clara, muito bom. O bacana de Sócrates também, esse professor, né, de Platão, professor do Glauco também, ele fala que todo ser humano pratica um diálogo, que ele chama de diálogo de 2 em 1. O que é esse diálogo de 2 em 1? É um diálogo que a gente tem com a gente mesmo. Antes da gente dormir, por exemplo, você não fica conversando com você, pensando, poxa, por que eu agi dessa maneira? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? A gente não conversa com a gente mesmo? Na hora que a gente está com a cabecinha ali no travesseiro? Então, o Sócrates também tem uma história que ele mostra que se uma pessoa, ela rouba, mesmo que ninguém esteja vendo, tá? Ela rouba dinheiro, né? Moedas de ouro, na verdade, ele coloca. E à noite, quando ela for colocar o cabeça no travesseiro, ela vai ter um diálogo entre ela e o seu eu ladrão, né? Porque ele sabe que foi ele que roubou. Vai estar em harmonia esse diálogo, né? Esse diálogo vai ser um diálogo que ele vai estar se sentindo bem com ele mesmo? Não, porque é Não, um diálogo que vai estar com peso na consciência. ele vai se E aí sentir o culpado. Sócrates coloca a seguinte questão, olha só que legal. Ele fala, se você não consegue se sentir bem nem consigo mesmo, né? Como é que não consegue se apresentar de uma maneira digna, nem para si mesmo, como que você vai se apresentar na sociedade, diante dos outros? Que é exatamente o que a Clara colocou, né? A vergonha que a gente tem de ter cometido o mal ou prejudicado alguém diante de um ato que a gente sabe que está errado, né? Então, Sócrates, lá no século V a.C., ele também já colocava essas questões. E ele é considerado o pai, né? Aquele que deu origem às questões de ética e moral. Então, até os dias de hoje, a gente usa muito Sócrates para poder fazer os julgamentos. Pode falar, Murilo. Essa vozinha que a gente tem, ela aparece no sonho, aparece no livro, aparece no meio do dia, aparece tudo quanto é hora. Mas é muito estranho, assim. Essa voz que aparece para a gente mesma, essa vozinha no nosso interior, é a gente mesma, a nossa consciência moral conversando com a gente, né? Ela é Sim, muito. é o que a gente pensa, daí a gente pensa em alguma fala e daí vai a falinha. Mas será que a gente pensa em alguma fala ou será que ela já está lá dentro de nós, Murilo? Não, eu acho que a gente pensa porque quando a gente vai ler um livro, por exemplo,
Daí essa falinha, essa voz, ela lê o nosso livro. Sim, entendi. Então, é a voz que lê o livro para você, tá? E quando essa vozinha aparece e fala, não, Murilo, não faça isso que é errado. Daí vem no meio da consciência. Aí vem da consciência, ok, Murilo. Ou pode vir de uma lembrança. Também. E você acha que às vezes a nossa consciência, ela entra em choque com as nossas vontades? Uhum. Sim, né? E por que será que acontece? Porque Posso responder essa? Porque às vezes a gente faz alguma coisa que a gente sabe que é errado, só que a gente faz. Porque a gente faz, só que sabe que é errado. Daí a consciência fala uma coisa, mas o corpo faz outra. Muito bom, Murilo. Sim. Tá vendo que como a gente comete o erro, né? A gente faz coisas erradas mesmo sabendo que aquilo é errado. Olha como o ser humano é complexo e estranho, né? Fala sério. Fala, Clara, querida. Pena que eu não tô pertinho de você para poder te dar um abraço com essa sua resposta agora, viu, Murilo? Muito fofo. Vai lá, Clara. Eu ia falar que às vezes a gente pensa em fazer uma coisa. É tipo na hora da prova. A gente pensa em pôr a B, só que aí a gente sabe que é a B, só que sem querer a gente põe a C, entendeu? É uma coisa que a gente sabe o que é, só que a gente faz outra. Muito bom, Clara. Turma, assim, alguém mais quer comentar sobre isso, pessoal? Não? Eu quero. Eu quero. É quando, Murilo e a Clara estão disputando aí quem são os meus filósofos fofos, mais fofos do sexto, é sério. Com essa participação incrível de vocês. Fala, Murilo. É quando a gente fala que, tipo, a professora, a gente erra na prova. Que nem o exemplo que a Clara deu. A gente erra na prova. Mas aí a gente erra mais fácil. A professora pelo menos falava na minha outra escola. Mas você errou por propósito? Porque, tipo, a gente sabe o que é um. Mas a gente escolhe o outro. Porque o outro tem alguma coisa com você no passado. E esse não. Também. Tipo, é muito louco. É muito louco, né? O ser humano é um ser muito complexo, né, Murilo? Que tem diversas questões ali que às vezes não tem como a gente explicar. A filosofia trabalha muito isso, né? O que é a nossa consciência, o que é a nossa moral, o que é a nossa ética. Então, a gente vai ver bastante sobre isso aí nas aulas, tá? Pessoal, você já parou para pensar que, tipo, você mexe o braço assim, você já parou para pensar como você faz isso, tipo... É muito Murilo, estranho. é porque quando você mentaliza uma coisa... Murilo, eu nunca pensei, mas agora eu tô pensando como eu faço isso. Pois é, a gente faz de uma maneira... E a gente faz de uma maneira que a gente não quer, né? Que a gente não precisa pensar, a gente simplesmente faz. Muito turmado. Mas eu penso que o cérebro é o rei, assim. Igual o Pessoal, eu vou, para a gente continuar a discussão, a gente vai ver o mito de Giges mais atualizado nos dias de hoje, como que seria, tá? É uma animação bem curtinha aí, na verdade é um rap. Então, eu vou tentar compartilhar com vocês o vídeo. Se eu não conseguir, eu vou mandar o link para vocês assistirem individualmente, tá bom? Então, deixa eu parar de compartilhar o PowerPoint. Dá Oi. pra ouvir direitinho se você não tiver com fone. Se não tiver Eu não tô com fone. Eu vou então tentar. dá pra ouvir direito, eu acho. Mas eu fui tentar compartilhar com uma turma e também ficou falhando, né? Bom, vamos tentar, vamos lá. Se falhar... Oi? Oi aí? Tá indo, né? Não. Não tá indo. Tá, Tá tela parado, do tá YouTube. Professora, rapidão. A tela do YouTube Por que você não põe o link no chat e a gente acompanha você? Ó, vamos ver se vai rolar, vamos lá. Ó, fica... Dá pra ver. Só que o som tá quebrando, né? Tá travando, travando. Pra gente ver. Eu vou pôr o link aí para vocês e dou tempo para vocês assistirem, tá? Vou pôr aqui no chat, todo mundo lá clicando, então, no link, para a gente poder assistir juntos. Pessoal, que Professora, pensa assim. Imagina se você fosse um homem da caverna e você visse um furacão. O que você ia pensar? Ô, turma,
para poder assistir o vídeo, desliga o microfone, porque senão o som volta aqui, tá? Eu vou desligar o meu também, porque eu vou assistir aqui, tá? Vamos lá? Todo mundo clicando aí no link. Legal, né? Legal o vídeo. É um clipe que eu gosto bastante aí, pessoal. E aí, o que vocês fariam se vocês tivessem um anel de Giges? Não sei, acho que as duas Eu acho pessoas. que, tipo, eu não sei se eu me deixaria levar pelo momento. Professora, E aí eu sem querer ia perder o controle, porque em um momento eu ia parar pra pensar e falar assim, Ô, prof. errei. Aí eu ia Boa, fazer outra coisa. Clara. Ou, Peraí, pessoal, vamos terminar de ouvir a Clara. Nicolas, mas tipo, saiu. não tem como pensar as coisas no futuro. Eu acho muito difícil. E você viu pensar que o ele fala uma coisa legal? Ele fala que o anel de Giges moderno é o celular, né? Que a gente pode participar sem mostrar quem realmente a gente é, né? Então, é que o Nicolas saiu e entrou, tá aqui, Nicolas, coloquei de novo o link, tá? Pode falar, Murilo. Eu posso falar? Pode. O cara que fez essa rima, ele faz várias outras. Eu já vi Vai. várias rimas desse cara, eu não sei o nome dele.
Mas ele é muito Fábio bom. Maza. Fábio Maza ou Baza? Peraí, que eu até abri um outro aqui. Fábio Braza, Eu até abri um outro vídeo dele para assistir que eu não conhecia também. Eu achei interessante o título. Depois eu assisto quando acabar a aula. Posso falar o que eu acho que eu faria? Pode sim, Murininho. Ou eu não usaria, Não? porque eu não gosto disso. Não. Muito bom. Ah, tá, duvido. Você gosta de Duvido. Murilo, mas como você ia descobrir que era o anel de Giges? Pelo menos eu ia pensar que é um anel qualquer. Aí depois eu ia ver como que Você é o anel provaria, dele. você vê se Aí Não, eu mas ia eu- mostrar pra Tá, eu alguém. posso até Depois usar já uma vez. sabia, tá tudo Pode errado. Eu A descobri. gente vai fazer essa Só que eu não discussão, tenho gosto. Murilinho, presta atenção. Ah, tá, duvido. Eu vou colocar lá no nosso Google Classroom essa pergunta. O que você faria se tivesse o anel de Giges? Durante a semana, no campo da pergunta, vocês vão respondendo e conversando entre vocês, para a gente poder retomar isso na próxima aula. Pode ser, Murilo? Boa. Quero ver essa discussão, vai ficar legal lá, hein? No mesmo campo, ó, eu estou escrevendo exatamente agora, ó. O que você faria? Posso fazer agora já? Com o anel de Giges. O anel de Giges. Tá, exatamente agora. É para todo mundo responder, não é atividade, tá, pessoal? Não vale nota. É um debate que a gente vai fazer ao longo da semana sobre o que você faria se tivesse o anel de Giges. Eu também vou entrar aí ao longo da semana para ir comentando as respostas de vocês, tá bom? Então, quem quiser ir lá para o Google Classroom já. Professora, qual é o código da sua turma do sexto B? Porque o meu código, tipo, eu saí de todas as salas praticamente. Aí eu tô tendo que entrar de volta, só que aí eu não lembro seu código. Tá, eu vou mandar aqui para você no chat Muito também, aí obrigada. você já entra. O código poderia ser tipo filosofia sexto B, porque é tipo EFZHEW. Ah, mas não é a gente que escolhe o código. O código vem pronto. Ó, pessoal, eu coloquei ali no chat para vocês o código da sala, tá bom? Então, a gente vai agora lá para o Classroom, vocês vão começar a responder o que você faria se tivesse o anel de Giges. Aí a nossa aula também vai terminar agora, porque a próxima é prova. Eu falei que a gente ia terminar uns 3 minutinhos antes, né? Para vocês poderem ir no banheiro, tomar uma água. E ao longo da semana eu vou entrar lá no nosso Classroom para fazer os comentários aí das respostas de vocês, tá bom? Roberta, já Pode pode falar, abrir uma aula de Carol. atividade sobre isso? Oi? Não, Carol. A única tarefa que vocês têm que fazer é participar desse debate lá no Google Class. Não precisa te entregar absolutamente nada, tá bom, Carol? No comentário? Isso, no comentário. Todo mundo escrevendo no mesmo campo. Não vão escrever comentários soltos, porque senão não tem sentido, tá? Todo mundo respondendo naquele campo que eu abri, tá bom? Tá. Mais alguma dúvida? Eu faço no comentários mesmo. Sim, tudo bem, Carol. Turma, uma ótima prova para vocês, uma boa semana, até a próxima quarta-feira. Nossa, passa rapidinho nessa aula, gente, muito rápido. Clara, Carol, Murilo, parabéns aí pela participação, tá? Parabéns mesmo, depois mais. Um beijo, turma. Tchau. 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 Boa segunda. Tchau, Sora. Tchau.